Então, Frei, o que é um frei, o que é um padre, freira, bispo? As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Veja, eu sou padre. Eu particularmente também sou padre. Nem todo frei é padre e nem todo padre é frei. Tá. Então, o que acontece? A gente costuma dizer o seguinte: o padre religioso e o padre secular. Então, o que é o padre secular? É aquele rapaz que sai da sua vida, entra num seminário, estuda 6 anos para ser padre. Então ele vive dentro de um seminário com outros seminaristas. Ao sair dali, ele é ordenado padre, ele recebe uma paróquia. E a vida dele vai se resumir a isso: cuidar de uma paróquia. Então ele tem a vida dele, ele acorda a hora que ele quer, ele faz a sua organização como ele preferir. Ele deve obediência ao bispo, que quase nunca, poucas vezes ao mês ele vê aquele bispo, e ele vai seguindo a sua vida, vai seguindo seus trabalhos naquela paróquia. Eu sou religioso e sou padre também, ou seja, dentro do meu estado religioso eu estudei para ser padre como todos os outros. Fiquei 6 anos no seminário, sem morar lá, mas estudando filosofia e teologia. Então, o que é um religioso? Mesmo processo. Saí da minha casa quando eu tinha 18 anos de idade, entrei numa comunidade religiosa, que no meu caso são os carmelitas. Aí como é que funciona? Cada comunidade religiosa segue algum santo como inspiração. Então, por exemplo, os beneditinos seguem São Bento. Os franciscanos seguem Francisco de Assis, se inspiram em Francisco de Assis. Carmelita, eu sou carmelita, se inspira em Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Então nós nos inspiramos nesta espiritualidade e seguimos o segmento de Cristo de acordo com o exemplo destes grandes homens de Deus. O que é uma vida religiosa? Eu assumo uma regra de vida. Então, diferente de um padre que pode fazer da sua vida, fazer os seus horários, eu não. Eu entro numa regra de vida. Então, nós temos hora para acordar todo mundo junto, hora para almoçar todo mundo junto, horas para rezarmos todos juntos. E ali seguimos coisas em comum. Por exemplo, votos de castidade, pobreza e obediência. E tudo que diz respeito à nossa vida, nós seguimos juntos. Então, é uma comunidade. Então, eu tenho mais de 50 irmãos vestidos essa mesma roupa minha, acordamos na mesma hora, seguimos as mesmas regras, e isso é uma comunidade religiosa, uma comunidade fraterna. Sim. Que faz voto de castidade, pobreza e obediência, com o foco de seguir Jesus Cristo. Pobreza, castidade, pobreza e obediência. E o voto de pobreza, então, padre, por exemplo, não faz? São algumas ordens só que faz? A pobreza diz respeito a não estar apegado a bens materiais, né? Não estar apegado. Todo sacerdote deve viver a pobreza, não deve estar apegado a bens materiais. Mas no meu caso, é um pouco mais agressivo na prática. Como que funciona? Ou seja, eu não tenho conta no meu nome. Não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho bens, não tenho conta no meu nome, não tenho nada. Não tenho dinheiro. Tudo que entra através de mim vai para a minha comunidade religiosa. Entendi. Então é do todo. Então, se o frei receber alguma coisa, isso é partilhado para todo mundo, para toda obra, para toda ordem. Não fica só para mim, entendeu? E como funciona no Brasil, assim, né? A distribuição de freis, padres... Como que funciona? Você pode ser transferido para outro lugar? Como se escolhe? Os padres seculares, eles estão encardinados numa diocese. Certo. O bispo é o chefe deles, digamos diocese assim, é o superior. É uma soma de várias igrejas? É um território. Território. Diocese é um território. Por exemplo, a minha diocese é Santo Amaro. Tá. Então, o bispo de Santo Amaro é Dom José Negre. Nesse território dele, ele tem mais de 100 paróquias, que cada padre cuida de uma paróquia. E isso é uma diocese. Tá. O bispo, ele pode ir trocando os padres de lugar. Geralmente, 7, 8 anos, ele procura trocar os sacerdotes. Então, você que está aqui, vamos para lá, vamos mudar um pouco. Então, o bispo vai trocando os sacerdotes à medida que surgir um problema, ou à medida que ele quiser, isso varia. No meu caso, que sou religioso,
eu tenho um superior além do bispo. Claro que o bispo sempre é o nosso superior máximo, mas também na ordem religiosa eu tenho um superior de todos os freis. E no que diz respeito aos frades, é esse superior que vai ter mais voz de dizer para onde que eu vou ser transferido ou não. E o bispo, na maioria das vezes, vai acatando. Entendi. Claro que ele também pode sugerir, claro que ele pode determinar, mas geralmente ele deixa a critério do superior. Eu, por exemplo, fiquei cuidando de uma paróquia 9 anos, e aí meu superior do meu instituto viu por bem de eu deixar essa paróquia e seguir minha missão pelo Brasil e mundo afora. E aí o bispo acatou esta decisão. E tem também os missionários, né? Que vão para outros países. Eu não sei se ainda é comum isso, mas eu morei em São Bernardo até os 17 anos, sempre era algum padre com sotaque que veio de fora. Isso era muito comum, né? Sim, sim, sim. Jesus pediu para a gente ir para todo mundo evangelizar. Então é comum que pessoas de outros países venham para o Brasil e pessoas do Brasil vá para outros países. Então isso é normal. Ah, daqui também vai? Daqui vai. A gente tem, nós freios carmelitas, eu sou carmelita mensageiros do Espírito Santo. Esse é o nome da minha ordem. Nós temos casa na França e na Itália. Ou seja, entendemos que um dia a Itália e a França nos deu a fé, mas hoje a Itália e a França estão precisando da fé. Então nós fomos lá como missionários. Nós temos que aprender a falar o italiano, aprender a falar o francês, nós temos que entrar na cultura deles para tentar evangelizá-los. Poxa. E da mesma forma, o meu bispo é italiano, então ele saiu da Itália para evangelizar o Brasil. Então acontece essa troca, Então todo e qualquer cristão é chamado a ser missionário. O que acontece é que alguns, de fato, vão para outros países, para outras terras. E acima do bispo já é o papa ou tem alguém intermediário? Tem o arcebispo? Funciona assim. Na Igreja Católica você tem 3 hierarquias. Diácono, diácono, sacerdote e bispo. O papa, por exemplo, é o bispo de Roma. Ele não deixa de ser um bispo. Ele não deixa de ser um bispo. Então essas são as 3 hierarquias da Igreja Católica. Eu sou sacerdote. E o bispo é, digamos, a ordem máxima da Igreja Católica. O bispo não reza a missa ou ele também reza? Reza. Ele que tem a plenitude do sacerdócio. O bispo, a gente entende na Igreja Católica que ele é o sucessor dos apóstolos. Então você imagina, Vilela, foi morrendo os apóstolos, eles foram ordenando outras pessoas no seu lugar. Certo. E um bispo tem uma sucessão direta aos apóstolos. E o Papa é o sucessor de Pedro. O Pedro era o chefe. Então o Papa é o sucessor de Pedro. E o bispo o sucessor dos apóstolos. Entendi. Entende? Então os bispos celebram missa, todos os sacramentos os bispos realizam, os sacerdotes também, só não o diácono. O diácono, ele pode ser tanto permanente, ou seja, sempre diácono, então esse geralmente se casa. E todo sacerdote, antes de chegar a ser padre, ele precisa ser diácono uns 6 meses, no mínimo 3 a 6 meses. E então, este não pode celebrar missa, este não atende confissões. Mas ele pode celebrar um batismo, ele pode celebrar um casamento, algumas coisas assim ele pode. E você acha que, em relação a Deus, assim, ele tinha um plano para você? O que você acredita? Que é um plano, é uma predestinação? Ou você tem um livre-arbítrio, mesmo tendo esse plano, você poderia dizer não? Como que funciona isso? Porque é a minha grande dúvida, o quanto o nosso livre-arbítrio e até onde vai a soberania de Deus. Não é uma questão muito complicada isso? Sim, mas a sua pergunta é maravilhosa. Eu amo essa pergunta. Você começou fazendo com o Léo essa pergunta. Somos chamados aqui e tal. Exato. Vilela, posso te responder com a Bíblia, é isso? Claro. Porque... Não foge não, Léo. O Léo já tá fugindo aí, ó. Pra você também. Antes... eu queria fazer uma introdução. Tá. Porque assim, eu vou começar, pela primeira vez eu vou começar a usar a Bíblia. E eu queria fazer uma introdução da importância da Bíblia para mim. Tá. Eu gostaria que você que está aqui, você que está em casa, você possa abrir sua Bíblia. O Vilela ganhou hoje uma igual a minha. Êxodo. Para ajudar o Vilela, eu vou falar a página para você, viu? Não que eu não saiba, eu sei de cor, mas só me fala aí pra ajudar. Página 133. Tá. Eu quero aqui fazer uma introdução
Porque para nós a Bíblia é muito importante. Ela é a regra principal. E eu queria mostrar para o católico, para qualquer cristão, a importância da Bíblia. Eu queria começar respondendo quem é que começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Qual foi o primeiro autor da Bíblia? A Bíblia tem diversos autores. Se eu for chutar, eu falo Moisés, mas não deve ser, né? Boa, já é um bom chute. Já é um bom chute. Êxodo 31, 18. 31, 18. Olha que interessante. Êxodo 31, 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Que bonito isso, né? Vilela, a Bíblia está dizendo algo impressionante, que aquelas tábuas que Moisés desce não foi escrita por Moisés. Foi escrito pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo próprio Então Deus. Deus começou a escrever a Bíblia. É. Deus começou a escrever. Agora vá lá para o capítulo 13, Êxodo 13. Êxodo 13, 17... Ou melhor, desculpa, Êxodo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Por que que Deus manda... Por que que Deus quer escrever algo pra gente? Por que que Deus quer escrever? Leia aí, Vilela. 17, 14. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar. Para aí. Escreve isto para... Lembrar. Então, tudo que está escrito é para que você nunca mais se esquecesse. Esta é a finalidade do texto sagrado. Deus quer escrever para que o Vilela nunca mais se esqueça. Porque imagina, aliança. se não estivesse... uma aliança. Porque se não estivesse escrito... Poderia se perder. Ia se perder. Poderia se perder. Entende? Então, a Bíblia tem esse grande significado. Agora vamos lá para... Eu vou te fazer abrir bastante Bíblia hoje, Vilela. Qual é? Êxodo 32. Êxodo 32. Versículo 19. Êxodo 32, 19. Aquelas tábuas que Deus tinha escrito, olha o que aconteceu. Êxodo 32, 19. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Moisés, né? Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Então aquela tábua que Deus tinha acabado de escrever, vai lá Moisés e com ira quebra. Mas isso que eu já vi esse trecho, que a gente já conversou aqui em outros programas. Moisés estava lá, a galera sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro, cara. Exatamente. Sendo que eles sabiam que isso ia desagradar a Deus. Por que você acha que aconteceu? Eles não conheciam a Deus, Vilela. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Estavam procurando. É preciso entender que Deus está se revelando na história. Eles acabam de sair do Egito. Lembrando que no Egito eles tiveram contato com deuses pagãos, exato. Com deuses falsos, com deuses errados. Então, esse povo que sai do Egito, eles a todo tempo querem voltar para a vida de antes. Eles estavam acostumados. Porque é uma vida que eles estavam acostumados. Era de escravo, mas eles tinham uma certa regalias. Garantia, né? Você é escravo, mas você tem regalias, você tem o que comer, você tem prazeres. Nunca se esqueça que na escravidão você tem prazeres, você tem as alegrias momentâneas, tal. Então aquele povo tinha tudo isso. E mesmo assim, eles querem Deus, mas não sabem onde ele está. Deus não se revelou ainda. Em Moisés, Deus vai fazer uma grande revelação. Deus está se revelando para Moisés no Monte Sinai. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Ele volta. Deus pede para... É Deus quem escreve. Moisés quebra essa tábua. Mas é tão importante essa escrita que olha o que vai acontecer, Vilela. Abre a sua Bíblia agora. Foi a primeira... Você vê como que era... O negócio já era assim. Era uma tablet. Cara, o Moisés já estava com 2 tablets, 2 iPad. Baixou da nuvem o ensinamento de Deus direto para tablet. Já existia isso antigamente. Você atualizou agora. Atualizei. Hoje seria assim, né? E agora, aí? Êxodo 34. Tá. Êxodo 34. Qual o versículo? Êxodo 34, versículo 1.
O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Ele escreveu de novo. Escreveu de novo, para que o Vilela nunca se esqueça que essa palavra eu quero que chegue até você. E ainda falou, Moisés, não quebra essas, eu não vou escrever de novo, hein? Exatamente. Mas por que você acha que o Moisés teve acesso de fúria se ele sabia que o povo ainda estava se acostumando, né, com essa nova ideia de Deus? Pensa assim, Vilela, você estava 430 anos escravo do Egito. O povo reclamava, o povo sabia que estava na escravidão. E de repente Deus, ele te tira do Egito. Deus, ele abre o mar vermelho para você passar. Você viu tudo isso. Cai maná do céu. Cai maná do céu. Você tá muito sol, aí vem uma nuvem que faz sombra. E os caras ainda têm dúvida? Então, aí esse excesso de ira revela isso. É uma ingratidão muito grande. Então. É uma ingratidão muito grande. É um povo de cabeça dura igual nós, nos dias atuais. Não muda muito ao nosso respeito. Um povo de cabeça dura. Entendi. Para terminar, Vilela, eu queria... 1 Tessalonicenses. Ajuda com a página. Sim. 1511. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 512, 1512. Ah, tá. Você pode ler, Vilela. Capítulo 2 e... Versículo 13. 13. Por isso é que também... É esse, né? Isso. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes. Não como palavra de homens. Não como palavra de homens. Mas como aquilo que realmente é. Como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Então essa palavra é muito importante. Ela é Paulo dizendo para a comunidade dos Tessalonicenses: essa palavra que eu estou falando com vocês não é palavra de homens. Essa aqui é a palavra de Deus. Eu acho que isso é importante, Vilela, porque no mundo que nós vivemos, muita gente acha que isso aqui não tem valor mais nenhum. Que qualquer pessoa pode... por homens. Que qualquer pessoa pode reescrever isso. Pessoas que vão dizer que isso tem que ser adaptado aos mundos atuais, ao mundo atual. Não. Isso aqui não é palavra de homens. Isso aqui é palavra de Deus. Então, essa vai ser minha grande fonte, a minha grande referência em qualquer pergunta que você fizer para mim. Tá certo? Feita essa introdução... porque eu quis deixar claro que é Deus quem escreveu, que Deus quem quis que estivesse escrito, e tudo que está aqui não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Eu respondo a sua pergunta. Qual é o plano de Deus para nós? Para cada um. Para cada um. E aí agora eu tenho que pedir para você abrir sua Bíblia de novo. Você pode abrir ela em Jeremias. Jeremias. O que você lembra de Jeremias? Aliás, antes o Léo. Acabou. Exato. Antes de Jeremias, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis já sei que é no começo, já vou direto aqui no começo. Exato. Qual capítulo? Capítulo 1, versículo 26. Tem bastante coisa aqui antes. Isto. 1:26? 1:26. A primeira coisa, Vilela, que nós precisamos entender é que da onde o Vilela veio. Da onde o Frei Gilson veio. Isso é muito importante. Claro. Essa é uma pergunta filosófica. De onde eu vim? Você está aqui por acaso? Você nasceu por acaso? Foi seus pais que te escolheram? Presta atenção, Vilela. Teu pai nem sabia, teu pai e tua mãe nem sabia que você vinha. De repente, do nada, num determinado momento, sua mãe descobriu que estava grávida. Ela nem sabia que estava grávida de você. E depois que ela soube que estava grávida, ela nem sabia o seu sexo. Sabia nem se era homem, nem se era mulher. Portanto, não é os seus pais, não foram meus pais que me deram vida. Não foram os meus pais que me escolheram estar ali. Eu não fui uma escolha dos meus pais. Você também não.
Alguns momentos eu quero engravidar, eu quero ter filho, só que você não sabe que dia que esse filho vai chegar, você também não tem o poder de dizer se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. É. Portanto, tem uma escolha que é maior, essa que eu quero responder para você. Anterior. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque aqui é o Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, até hoje continua sendo assim, Vilela. Quem te fez foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi teu pai, não foi tua mãe. Não foi uma ordem da natureza explícita, não. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus te criou. Agora vamos para Jó. Jó. Você pode abrir aí sua Bíblia? Qual página que é? Jó, capítulo 31. Página? Deixa eu abrir a minha, já te falo a página. 642. Jó 600... página, né? Aqui na minha Bíblia. 640 e... Jó 31, 15. Esse sofreu, hein? Esse sofreu. Olha o que Jó vai falar. Jó 31, 15. Lê você. Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? Um mesmo Criador nos formou. Ele tá falando para quem isso? Ele está rezando aqui, ó. Que eu farei quando Deus se levantar? Jó tá naquelas... Jó passou por várias tribulações, né? Aquele que me criou no ventre. Então eu tô querendo destacar isso para você, Vilela. Quem nos criou foi Deus. No ventre materno, Deus já havia te criado. Agora, eu quero abrir uma outra passagem. Agora sim, eu falei de Jeremias, vamos abrir Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Página 1034. 1032. Página 1032. Jeremias, capítulo 1. Versículo 5. O que está escrito aí? Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Para aí, Vilela. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, alguém já te conhecia. Sua mãe não sabia que você ia vir ao mundo. Seu pai também não. Alguém já conhecia você. Antes da onde? Do teu nascimento eu já te havia consagrado. Antes de você nascer, você já foi consagrado. E te havia designado profeta das nações. Vilela, isso aqui é impressionante. É você entender então que antes de tudo houve uma escolha para eu estar aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por uma escolha. E uma escolha que não é dos teus pais. Eu estou repetindo isso bastante vezes. É uma escolha divina. Agora, eu só fiz esse preâmbulo, essa introdução para chegar no texto mais importante que vai responder sua pergunta. Efésios, capítulo 1, página 1498. Página 1498. Quem está em casa com uma Bíblia falando, não, mas não está batendo a página. Cada Bíblia tem uma paginação diferente, né? Para você que está em casa, é por isso que eu estou falando o capítulo e o versículo, né? Vamos lá. Nós vamos ler capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 4, de 3 a 4, vai. Tá. De 3 a 4. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Aqui que é o importante. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Você... Antes? Não tinha mundo. Antes do sol. Mas não tinha mundo ainda. Do sol, ele já tinha pensado no Vilela. Antes da lua, já tinha pensado no Vilela. Nem sabia ainda. Antes de tudo, você era a obra-prima das mãos dele. E veja, esse nele que está falando aqui é quem? Em Cristo. Cristo. E nos escolheu nele. Nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. E aí eu respondo a pergunta sua e do Léo. Pra quê? É. Pra quê?
Pra que ele me escolheu? Tá, beleza. Então ele me escolheu, ele me chamou, me deu vida, me colocou no ventre da minha mãe. Ele me escolheu antes da... Beleza, mas pra quê? Leia o texto. Versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante de seus santos mesmo, sim. Santos. Depois eu preciso saber como que é pra gente ser santos. Eu acho que a gente tá longe disso. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Vilela, você foi escolhido em Jesus antes da criação do mundo. E a Bíblia tá te dando resposta. Pra que eu tô aqui? Beleza, Deus, pra que eu tô aqui? Você está aqui pra ser santo. Pra que ele me escolheu? Tá, beleza. Então ele me escolheu, ele me chamou, me deu vida, me colocou no ventre da minha mãe. Ele me escolheu antes da... Beleza, mas pra quê? Leia o texto. Versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Santos mesmo, sim. Santos. Depois eu preciso saber como que é pra gente ser santos. Eu acho que a gente tá longe disso. Irrepreensíveis diante de seus olhos. Vilela, você foi escolhido em Jesus antes da criação do mundo. E a Bíblia está te dando resposta. Para que eu tô aqui? Beleza, Deus, para que eu tô aqui? Você está aqui para ser santo. Irrepreensível diante dos meus olhos. Explica o que é ser santo agora. Porque pelo pouco que eu sei, a gente tá longe disso, Léo. Não tem a carteirinha, não. A gente tá deixando de pagar mensalidade aí, né? Veja, eu vou responder simplesmente: ser santo é você ser outro Cristo. Porque santo a gente tem a ideia desses santos, pessoas que tiveram uma vida excepcional, que se dedicaram a Jesus. Você imitar Jesus Cristo. Ser santo é isso, Vilela, é você imitar Jesus Cristo, é você... Amar ao outro... É você se parecer tanto com Cristo que você se santifica. Mas é impossível ser como Cristo. Olha... Buscar... Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, veja, se fosse algo impossível, por que ele pediria pra gente ser? Mas é a tentativa, né? Ser como Cristo Veja, ser livre de pecados. Sim, obviamente nesse não. Sentido, não. Nesse sentido tá. não. Nesse sentido não. Mas quando Jesus ele mesmo vai falar: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É ele que está falando com você. Ora, se ele está pedindo para você ser perfeito, ele está pedindo algo que é impossível de você fazer, entendeu? Então, assim, a santidade é esse processo onde você vai matando o seu homem velho que pecou em Adão, porque todos nós trazemos as más tendências de Adão. Então, ser santo é você renunciar a este homem velho, saber da nossa natureza, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é miserável, pedir perdão a ele e se achegando cada vez mais a Cristo e ir aderindo às virtudes dele, o modo de viver dele. Então, é duas coisas. Ao mesmo tempo que você abandona tudo que não condiz com ele, então isso é ser santo. Primeiro passo, eu tenho que renunciar a tudo que não condiz com Cristo. Tudo que não faz parte de Cristo eu tenho que tirar da minha vida. Tudo. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você assiste. O que não faz parte com Cristo, você tem que tirar da sua vida. Mas não é só tirar coisa ruim, é preciso colocar coisas boas. Então agora você coloca coisas boas. Alegria, paz, unidade, bondade, amor, humildade. E aí você vai colocando os atributos de Cristo na sua vida. E assim você vai se santificando. Mas eu posso pensar que ser santo é a base para daí eu descobrir meu propósito. Por exemplo, o que eu faço aqui é o meu propósito ou não? O meu trabalho não é o meu propósito. Você entendeu? Seu trabalho, seu propósito é ser um frei, é servir a Cristo. Porque o meu, por exemplo, é divulgar de outra forma. De repente, se eu tentasse ser um padre, não seria meu propósito. Como que a gente descobre essa vocação? Sim. Não sei se é vocação ou propósito, ou se as duas coisas são a mesma coisa. O que nós precisamos entender é que o meu propósito maior é a santidade. Tá.
Efésios capítulo 1, versículo 4. Independente do que eu vou fazer na E vida. nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Pronto, isso é para mim. Tá escutando, Isso Léo? é para você. E pro Léo. Eu Agora- quero muito incluir o Léo nessa. O Léo também. Estão O Léo. incluso? Tá Todos estão inclusos. Léo. todos. É pra você, Léo. Aqui está o ateu. Aqui está todos os homens de todas as religiões, de todas as dominações. Todos foram chamados a serem santos. Todos. E aquela pergunta anterior do livre-arbítrio? Eu tenho o livre-arbítrio de renunciar a isso? Ou se eu fui chamado pra ser, eu vou ser? Aqui que está o X da questão. É claro que você tem um livre-arbítrio. De renunciar, eu não quero. Por que, Vilela? Deus te criou em liberdade. Senão a gente ia ser robô. Senão você seria um robô e não teria como você amar a Deus. Se eu sou obrigado a amar Deus, qual é a vantagem o merecimento... Não tem merecimento. Não tem. Eu vejo pro meu filho. Meu filho, ele pode gostar de mim ou não gostar. Ele pode me obedecer ou Exatamente. pode não obedecer. E é legal quando ele escolhe me amar e me obedecer. Exatamente. Imagina se ele fosse obrigado. Ele não tem outra opção senão fazer exatamente o que eu faço. Esta escolha é um ato de amor. Essa escolha é um ato de amor. Então Deus nos escolheu, nos criou e nos criou em liberdade. Você pode escolher ou não a me amar. Tanto é verdade que no casamento, qual é a primeira pergunta que um padre ou outro faz? É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Porque se você está aqui porque alguém te obrigou, colocou uma arma na sua cabeça, então errado, você, não você tem valor. não é livre, não é amor, entendeu? Exato. Então, Desculpa, Frei, mas lá no passado, quando Eva, Adão fazem a opção por renunciar à vida eterna e tudo mais, naquele momento, Deus já sabia que eles iam fazer aquilo? Ou aquilo foi uma surpresa pra Deus, sendo que ele sabe todas as coisas? Se ele já sabia, por que colocou a árvore lá então, né? aquela árvore, ela representa algo. Sim, Ela representa a sua liberdade. eram duas árvores, né? Isso. A árvore da vida e da ciência do conhecimento. Yes, isto. Yes. Poliglota agora, em japonês. Em japonês, né? Aí ele falou assim, essa daqui vocês podem comer à vontade, só essa daqui que não. Essa árvore representa a sua liberdade. Qual? Aqueles que não podia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Veja bem, então uma árvore traz vida, outra árvore traz morte. Exato. Então o que acontece? O que aquela árvore simboliza? Eu sou Deus. Eu criei você. Isso é de suma importância que a gente está falando. Se foi Deus que me criou, se Certo. foi Deus que me escolheu. Ele é o Criador, eu sou criatura. Então, Ele está acima de mim. Claro. Ele está acima de mim. E isso é importantíssimo a gente entender. Veja, Deus está dizendo para Adão e Eva, aquela árvore significa o seguinte: no dia em que vocês comerem dela, vocês estarão dizendo para mim Não preciso. que não sou eu quem determino para vocês o que é o bem ou o que é o mal. Ah. Quando vocês se arvorarem em achar que são deuses, por isso que a serpente fala, vocês serão deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, ou seja, vocês não precisam de Deus dizendo a vocês o que é certo e o que é errado. Vocês tomam conta da vida de vocês. Vocês definem o que é certo e o que é errado. Ora, mas você é criatura. Você não tem o poder de discernir o que é certo e o que é errado. É Deus. É Deus quem criou tudo. É Deus quem formou tudo que tem que dizer o que é certo e o que é errado. No dia que vocês comerem, vocês estarão me dizendo que é vocês que decidem o que é certo e o que é errado. E, portanto, vocês se tornarão deuses de vocês mesmos. E, portanto, era uma árvore que também expressava a liberdade do ser humano. Deus criou o ser humano livre. Então, ou seja, Vilela, a sua pergunta é o seguinte: você é obrigado a amar Deus? Não, você não é obrigado a amar Deus. Eu tenho escolha de... Agora, Adão e Eva, vocês foram escolhidos para serem santos. Vocês foram criados em santidade. Vocês foram criados em justiça. Deus deu tudo o que vocês precisam para isso. Agora, livremente você está dizendo, eu não quero você. E Deus vai respeitar. Abra sua Bíblia, Vilela, porque essa... Mas antes, assim, a partir do momento que eles fazem essa escolha e tornam-se imortais e todo o resto a gente conhece até hoje, tá na Bíblia também que já tinha
o plano para a redenção a partir disso. Sim. Mesmo sabendo que eles iam cair, tinha um plano para a redenção. Desculpa, eu não respondi a sua pergunta. É. A sua pergunta era o seguinte: Deus já sabia que eles iriam cair? Exato. Vilela, é o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, Não existe onipotente. o tempo, ele não é preso ao tempo. Agora, se eu digo que Deus sabe, eu não estou dizendo que Deus determina. Isso é importante entender. Então, assim, Deus sabia que Adão e Eva iriam cair, sabia, porque ele sabe de tudo. Mas isso não significa que ele determinou que eles iriam cair. Deus ofereceu tudo que eles precisavam para eles não caírem. Entendi. Deus andava com eles no jardim. Deus estava com eles. Agora, livremente eles fizeram a sua escolha. E como nós temos um Deus amoroso, Deus deu um jeito de ainda resgatar e salvar essa criatura através da redenção, através da cruz, através do seu Filho único. E aí depois Paulo vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado foi grande, mas a graça de Deus foi muito maior e nos deu vitórias ainda maiores. Se os dois não tivessem comido lá a fruta lá, a gente não precisava trabalhar, certo? Porque falou, não é, Léo? A gente não estaria aqui. Tô com você não nessa. Vamos na real aí. Ela falou que agora ela ia sofrer as dores do parto e ele ia viver do suor do trabalho. Então, se a gente tá aqui hoje, cumprindo aqui, né? Todo dia aqui, horas e horas. Pedindo like, pedindo assim, é culpa de quem? Do Adão e da Eva, que, cara, eles tinham todas as frutas do paraíso. Tinha os animaizinhos, tinha tudo, mas por que foi querer a maçã? Nem é tão boa assim a maçã, né, pra comer. Tem coisa melhor. Tem muita frutose. Tem uva, tem exato. Por quê? Não era uma maçã em primeiro lugar, é só um fruto. As pessoas colocam uma maçã, mas não fala, o texto não fala. Mas, se você for lá no Gênesis capítulo 3, vai dizer que o fruto era atraente. Era vistoso, bonito. Porque é sempre assim, Vilela, o pecado, ele é atraente. A cobra vai lá, come. Vai lá. Exatamente. E aí, nesse caso... Vira vegana. Que isso? Carne faz mal. Vamos lá. Nesse caso, nós temos um fator externo, que é o demônio que aparece provocando, tentando você a fazer o errado. Que é a mesma coisa que aconteceu no deserto com Jesus, quando ele... Exatamente. Se você é Deus mesmo, se joga daqui, os anjos vão te parar, ou então transforma essa pedra em comida, ou então... Jesus quis ser tão igual a nós que aceitou até ser tentado pelo diabo. Então, assim, o diabo tenta... Porque o diabo já tinha feito a escolha dele, isso é importante entender. Então, isso é uma coisa que eu queria entender. Os anjos, então, também têm livre-arbítrio? Também porque tem ele escolheu, né? Também tem livre-arbítrio. O que acontece? Os padres da igreja, os santos da igreja ensinam que foi preciso que os anjos passassem por uma determinada provação. Ou seja, vocês querem mesmo me seguir? Vocês querem mesmo me amar? Uma certa prova. Sim. E nessa prova, uma terça parte do céu disse que não queria. E veio com... Isso, não precisa abrir aí, Vilela, eu vou abrir aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles. Porque eles negaram Deus. Certo. Eles não quiseram seguir Deus. E foi então precipitado o grande dragão. Quem é esse dragão? A primitiva serpente. Chamada demônio e Satanás. O sedutor do mundo inteiro. O demônio é o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado, muitos acham que é no inferno. Não, foi precipitado na terra. E com ele os seus anjos. Então não foi pro inferno, ele ficou aqui. Tem um inferno. O inferno foi criado a partir daqui. O inferno é o lugar dos demônios, mas onde os demônios gostam de estar é na terra, tentando a cada um de nós. E é o que o texto bíblico está dizendo, foi precipitado na terra. E se eu não é deixando ninguém com medo, mas no versículo 12 diz assim: por isso alegrai-vos céus e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira,
sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele tá brabo, porque Muito. ele sabe o final dele, e ele quer, nesse pouco tempo, que pra ele é pouco tempo, né? Pra gente pode ser gerações, ele quer levar o máximo de alma com ele. Exatamente. Ele já sabe. Ele já... Leozito, por exemplo, agora aqui, é tentado toda semana, todo dia, e ele fica lá, vem cá, Léo. Ô, Léo. Vídeo, WhatsApp. É, Léo. Mas é por aí. Abre aqui o WhatsApp. Ele usa de tudo. Entra nesse OnlyFans aqui. Não é nada. Ele usa de tudo. É. Ele usa de tudo. Então o demônio já sabe que é um derrotado. E ele agora... E o detalhe que a Bíblia está dizendo é que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então para nós parece que a volta de Cristo demora muito, aquela coisa toda, mas para Deus não tem tempo. O demônio não sabe também quando vai ser a segunda vinda de Cristo. Não sabe. Ele só sabe que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz que o demônio não tem acesso a esse conhecimento. Então, o demônio está aí. Agora, liberdade, Vilela. É. Deus não tira sua liberdade. Você faz sua escolha. Naquela hora que eu pedi da Bíblia, eu ia abrir para você Apocalipse 3, versículo 20. Putz, Apocalipse é o que eu mais li na minha vida foi Apocalipse. Eu fico assustado com as coisas lá. Esse versículo vai falar para você da liberdade que Deus respeita. Apocalipse Apocalipse 3, 3. versículo... Apocalipse 3, versículo 20. Tá. Leia. Apocalipse 3, versículo 20. Aqui é Deus respeitando a sua liberdade. Caso nossa consciência nos censure... Não, eu creio que você está errado aí. Tá no tô em 4. João, tô em João. Ah, você tá em João, tá em João. Pô, lê pra mim, Frei, até eu achar. Não, vai. Página 1559. Sim. 1559. Aqui. Isso, tá 3:20. 3:20. Vamos lá. É esse, né? Isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Isso aqui é Jesus falando. Então, eis que estou à porta e bato. Eu bato na sua porta, Vilela, mas respeito a sua liberdade, se você quer ou não abrir a porta para mim. Sabe quem é assim também? Vampiro. Vampiro só entra na sua casa se for convidado. Então, Sim. se alguém aí, algum vampiro bater na sua porta, não deixa entrar. E até tirar aqueles tapetes de bem-vindo que tem na porta, porque eu vi em filme que eles entram por aquilo. Que ali é um convite. É um convite. Mas Jesus, de uma forma metafórica, não é só a porta, é o teu espírito, é você se abrir a ele. É ele que está falando para você. Se eu estou à tua porta, a porta do teu coração, eu bato na tua porta e eu entro. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não entro. No teu caso, através do seu padrasto, através da tua mãe, através de várias coisas que foram... Ele não tenta só uma vez, né? Ele vai dando vários sinais. Aí você falou uma coisa muito importante. A forma que Deus tenta são diversas. Para cada pessoa. Para cada pessoa. Para Paulo, apóstolo. Pode ser um desconhecido na rua falando alguma coisa. Pode. Para Saulo, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E ele era perseguidor de católicos. Então, para cada um, Deus vai vir através de um jeito, mas que ele bate na porta de todo mundo. De ele todo bate. mundo mesmo... A pessoa que é ateia... De todo mundo. Porque entender que uma vida de pecado é uma vida de infelicidade. Lembra que a gente leu a definição de pecado? O pecado é um ato contra a verdade, é um ato que não pode te trazer felicidade. Vilela, você nasceu para a verdade, você não nasceu para mentira. Entendeu? Agora, qualquer pecado pode te satisfazer, mas vai acabar. Vai acabar. Agora, e outra, você tem que entender uma coisa. O pecado, ele traz prazer carnal e não traz prazer espiritual. A única coisa que pode te trazer alegria espiritual é Cristo. Só que, para fazer o que Cristo manda, agora já que a tua carne ficou corrompida, você vai ter que renunciar aos prazeres da carne. E o mundo entende isso, a renúncia aos prazeres da carne, como algo negativo. Você está cerceando a minha liberdade, você está colocando moralidade, você está colocando regras. Não. É que você tem que entender que tudo você pode, mas nem tudo te convém. E nem tudo vai te fazer feliz. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo vai te fazer feliz. Esse assunto é bom, Vilela. E deveria levar as pessoas
a entenderem o que elas estão fazendo das suas vidas. Abra sua Bíblia em Efésios. A gente já foi nesse texto, mas agora você vai ler outro. Efésios, página 1500. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. O que está escrito aí? Para que você foi criado, Vilela? Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Olha que bonito. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para ações boas. Você não foi criado para fazer a coisa errada. Você pode fazer a coisa errada? Você pode, mas você não foi criado para isso. Depois, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Deus quer que você pratique obras boas. Agora, Vilela, eu preciso ler esse texto com você. 2 Coríntios, capítulo 5. Então, 1484. 1484. 1484, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Leia você. Porque teremos? Isto. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Para aí. Nunca se esqueça. Todo mundo um dia vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí? Ali cada um receberá o que mereceu. Cada um receberá o quê? O que mereceu. O que você mereceu, você vai receber. Leia. Conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Conforme o bem ou o mal que fizerem enquanto estavam no corpo. Então você vai receber. E aí, Vilela, quem é que determina o que é o bem e o que é mal? Lembra lá de Gênesis? É Deus. E Deus determinou várias práticas como ruins, várias práticas como más e várias práticas como boas. Se você praticar obras boas, você vai receber o merecimento de obras boas. Se você praticar obras más, você vai receber o merecimento de obras más. Com essa palavra a gente entende que Deus não colocará ninguém no inferno. É a própria pessoa que fez a sua escolha de ir para o inferno ou não. Então Deus veio só para salvar, como nós já lemos, e não para condenar. Vilela, a santidade é a melhor proposta de vida que nós temos. Aí eu podia entrar aqui, por exemplo, no Francisco de Assis, um homem que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo, ele renuncia a tudo isso porque ele encontra uma verdade muito maior, entendeu? E ele começa a seguir a Cristo. Então, você foi escolhido para Cristo, por Cristo, e você deve viver sua vida em Cristo para que um dia você possa voltar a Cristo. Agora, você é livre. Só que cada um é responsável pelas suas ações. Então, cada um vai receber o que mereceu. Frei, isso é ameaça? A Bíblia está cheia de ameaça. Assim como um bom pai ameaça o seu filho, se você sair daqui, seu moleque, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que o pai que você tem dentro dessa casa é uma ameaça, mas é uma ameaça para o bem. A Bíblia está cheia de ameaça. Se você fizer isto, você perde o paraíso. Mas a Bíblia todo o tempo está querendo te trazer para a verdade, para a salvação, para as coisas boas, para as obras boas. Jesus só quer o nosso bem, Vilela. Jesus não quer o nosso mal. Interessante. No mundo de hoje, e preste atenção no que vai acontecer. Através dos desenhos, através dos filmes, através de tudo. O diabo vai começar a ser pintado como se fosse o bonzinho e Deus vai ser pintado como se fosse o Deus mau. Isso já está começando a acontecer. Isso vai acontecer com força através de desenhos, através de imagens, através de filmes. Vai mexer na consciência das pessoas. O diabo é bom. O diabo quer o seu bem. Ei, que grande mentira é essa? O diabo é mentiroso. E ele só quer o seu mal. Eu li para você Apocalipse. O diabo desceu para vós cheio de grande ira. O diabo te odeia. O diabo quer a tua destruição. O diabo quer a destruição da tua família. Mas ele vai ser pintado como cara bom. E Deus, que é o sumo bem, Deus que te criou, criou todas as coisas boas. Não foi Deus que fez o mal, não foi Deus que fez o pecado.
este vai ser pintado como se quisesse o teu mal. Ele quer te colocar no inferno. Ele quer te punir. A igreja é opressora. Tudo isso é opressor. Não, isso aqui são regras que querem te oprimir. E a igreja durante a história foi te oprimindo, foi te cerceando. Não. Simplesmente é uma proposta para o teu bem. Agora, você aceita se você quiser. Por falar em aceitar, vamos ver como está a enquete. Quantas pessoas rejeitaram a salvação? Olha, Porque teve gente que rejeitou, né? sim, 4%. 4%. Olha, é bem Tivemos pouco, mais graças de a 11 mil Deus. votos. Como 11 mil votos, 4% não quer a salvação. Não quer a salvação. Mas Tô de boa. Mas, tá de boa, mas 96 quer. Tá. Não, e até essas pessoas que disseram que não querem, talvez elas não entenderam a pergunta, vamos relevá-las. Todos querem o paraíso. Dificilmente, né, em vida alguém diria que não quer. Mas que bom que a maioria quer, né? Eu já vi gente falando, não quero ir no céu. Os caras tocando harpa, de fralda, não tem nada pra fazer, né? Inferno que é legal, tem rock tocando. Não é bem assim, né? Boa! Espero. Boa, Vilela. Você tocou num assunto de suma importância. Lembra que eu falei que o diabo está sendo pintado como bonzinho? Sim. Então, olha o que vai começar a acontecer. O inferno é um lugar bacana pra gente ir. É rave todo dia, toda hora. Não, se for rave todo dia, não é um lugar legal, né? Tocando aquela música chata. Não, sem mas parar. aí você pega o que você gosta. O Ah, cara sim. gosta de rave, então lá só tem rave. Gosta Aí, de rock. O outro lá, então só tem o que eu gosto. E lá é só prazer, lá é só curtir. Aí que você se engana, meu amigo. Por falar em aceitar, vamos ver como está a enquete. Quantas pessoas rejeitaram a salvação? Olha, Porque teve gente que rejeitou, né? sim, 4%. 4%. Olha, é bem Tivemos pouco, mais graças de a 11 mil Deus. votos. Como 11 mil votos, 4% não quer a salvação. Não quer a salvação. Mas, Tô de boa. mas tá de boa, mas 96 quer. Tá. Não, e até essas pessoas que disseram que não querem, talvez elas não entenderam a pergunta, vamos relevá-las. Todos querem o paraíso. Dificilmente, né, em vida alguém diria que não quer. Mas que bom que a maioria quer, né? Eu já vi gente falando, não quero ir no céu. Os caras tocando harpa, de fralda, não tem nada pra fazer, né? Inferno que é legal, tem rock tocando. Não é bem assim, né? Boa! Espero. Boa, Vilela. Você tocou num assunto de suma importância. Lembra que eu falei que o diabo está sendo pintado como bonzinho? Sim. Então, olha o que vai começar a acontecer. O inferno é um lugar bacana pra gente ir. É rave todo dia, toda hora. Não, se for rave todo dia, não é um lugar legal, né? Tocando aquela música chata. Não, sem mas parar. aí você pega o que você gosta. O Ah, cara sim. gosta de rave, então lá só tem rave. Gosta Aí, de rock. O outro lá, então só tem o que eu gosto. E lá é só prazer, lá é só curtir. Aí que você se engana, meu amigo. Como que é o inferno? A Bíblia diz como é o inferno. Vamos abrir um texto bíblico para você ver? Vamos ver. A Bíblia falando para você. Mateus 13. É Jesus que vai falar como é o inferno. E eu não duvidaria de Jesus. Mateus 13, 1299. 1299. Ou melhor, 1300. 1300. Tá. Vamos então ler Mateus 13, 41 a 42. Isto. O Filho do Homem é esse? Isto. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal. Tá vendo? Vai tirar todo mundo. No céu não tem lugar para quem faz mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá aqui. A Bíblia está dizendo, descrevendo para você como é o inferno. O inferno é fornalha ardente e lá só tem choro e ranger de dentes. Olha que interessante. Agora vamos ver o contrário disso. Abra a sua Bíblia aí no Apocalipse, o último Bíblia da Não, só para terminar aqui. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você não é obrigado a aderir, mas ouça. Van Ouça. Gogh, por exemplo, dançou nessa. Cortou a orelha. Vamos para onde? Mas é os ouvidos do coração. Ah, claro. Tô brincando. Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Vamos lá pro final da Bíblia. Isso, final da Bíblia. 1000. Vamos para a última página da Bíblia, 21, o Apocalipse 21. Nossa.
Olha, é o último livro. Tá. 21. Apocalipse Novo 21. céu e nova terra. 27. O que está escrito aí? Apocalipse 21, 27. Então nós vimos que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Então, Vilela, antes de a gente ler, para com isso de que o inferno é um lugar bacana. O inferno é um lugar de sofrimento. O inferno não é um lugar legal. O inferno é um lugar muito ruim. O inferno, você não vai ter um pingo de alegria. Nem um pingo. É porque lá é a ausência total de Deus. Ausência total de Deus. Porque aqui nessa terra, por mais que você esteja perdido, você ainda tem a Deus em você. Lá você não vai ter nada. 0% de alegria, 0% de paz, 0% de felicidade. Lá você, quando a Bíblia diz choro e ranger de dentes, é descrevendo para você algo cruel, certo? Mas isso é para colocar medo nas pessoas? Não. Este é o lugar das pessoas que praticaram mal, das pessoas que não quiseram seguir Jesus, das pessoas que não quiseram obedecer sua palavra. Agora, olha o céu como que é. 21, 27, Apocalipse 21, 27. Não, desculpa, vamos ler aqui. Aqui, 21, 4, versículo 4. Enxugará essa? Isto. Enxugará toda a lágrima de seus olhos. Olha aí, quando você chegar no céu, ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. Tudo que você sofreu nessa terra, seus olhos vão ser enxugados. Você não vai ter mais lágrima. E já não haverá morte. Já não haverá morte, então ninguém morre mais. Nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Olha que coisa linda. Então a Bíblia descreve tanto o inferno quanto o céu. O que você prefere, Vilela? Céu. Sempre Na hora. preferi, nunca Na preferi, hora, né? isso. Por quê? Veja, olha isso, enxugará toda lágrima, toda. Você não vai ter um pingo de lágrima nos seus olhos. Não haverá morte, você não morrerá. Você, olha, a dor do luto de perder alguém, não, você não vai perder mais ninguém, não haverá grito, não haverá dor, porque passou a primeira condição. Então essa é uma grande enganação do demônio para as pessoas do mundo atual. Vem que aqui é legal, só que vai nessa para você ver onde vai dar. E não tem mais volta, esse é o BO. Não tem mais volta. Aí não dá pra se arrepender mais. Porque não dá pra você chegar lá, eu vou ver, o demônio falou que é legal, o mundo tá falando que é legal, eu vou lá pra ver o que é e depois eu saio. Não tem como sair. Esse é o BO. É em vida que você tem que resolver. No fundo, Vilela, o inferno começa nessa terra e o céu começa nessa terra. É você quem decide para que lado você vai, não é Deus. Porque Deus já te predestinou para salvação. Deus já quer que você seja salvo. Se você depender de Deus, o que você escolhe para mim? Só o céu, meu filho. Claro. Agora é você que vai definir se você quer vir, porque eu não posso te obrigar. É isso que estou à porta e bato. Entendi. Ô, Léo, manda uma pergunta aí do pessoal enquanto eu vou ao Tem banheiro. gente aí nos assistindo? Tem bastante gente, Tem Frei. bastante perguntas. mesmo? Bastante pergunta. Eu separei algumas aqui, Frei, tá? Como o papo ele veio se construindo, né? Pode ser que alguns temas a gente tenha que voltar, mas são perguntas aqui. Tranquilo. Que nós selecionamos. O Matheus Mendes. Como lidar com aqueles que optam por permanecer em estado de surdez? Né? Como o Léo citou, o caso, não é o caso do Van Gogh, mas utilizando argumentos do tipo, você diz que a Bíblia não foi escrita pelo homem, quem garante isso? Pode ter sido homens corrompidos e etc. Então a pergunta do Matheus Mendes. Olha, Mateus, o nome dele? Isso. Mateus, eu diria para você que não somos nós que vamos convencer a pessoa da verdade. Eu não estou aqui hoje querendo convencer ninguém da verdade. Eu não estou aqui hoje querendo dizer para vocês, querendo convencer. Não é. A verdade ela se impõe. A verdade ela se apresenta. A verdade é uma pessoa. Então a verdade é Jesus. Então o trabalho, Mateus, é fazer esta pessoa conhecer Jesus. Se essa pessoa conhecer Jesus, ela vai conhecer a verdade. Então o que você tem que fazer? Rezar por ela. Você tem que aconselhá-la. Você tem que, à medida do possível, pregar para ela. Então pregar, aconselhar, rezar e principalmente orar para que esse coração amoleça. Porque aqui que está o problema. A pessoa só vai aderir quando o coração dela amolecer. Quando ela entender que ela precisa abrir mão dos seus pensamentos, das suas
das suas mentiras e aderir à verdade. Então, rezar por ela, aconselhá-la, pregar para ela, mas o segredo é fazer essa pessoa encontrar Jesus. Cuidado, porque a gente pode achar que temos que convencer a pessoa, olha, então vem cá, porque tem que abrir vários livros na nossa mesa para você entender qual é a verdade. Não, a verdade é uma pessoa. O nosso trabalho é fazer o que o irmão de Pedro fez com Pedro. O irmão de Pedro chegou um dia para Pedro falando assim: eu descobri o Messias. E aí Pedro, não, você tá ficando doido, não sei o quê, vem ver. É isso, o nosso trabalho é esse. Venha ver o que eu conheci. E aí você vai descobrir a verdade. E quando Pedro foi, Pedro mesmo constatou que Jesus era a verdade. Tem um movimento de impedir, inclusive, de falar isso dentro de uma igreja, porque o Estado não é laico. Mas também muita gente fala, dentro da igreja não pode ter preconceito, você não pode dizer que não pode isso ou aquilo. Ou até vou mais longe, até um tópico mais problemático também, imagino. Não sei se você quer abordar isso, mas casamento homoafetivo. A igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, não é... Veja... Qual é a posição do Papa? Não é nem a opinião... Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson. Tá. Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Então a igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar uma verdade. A verdade das Escrituras, a verdade de Jesus Cristo. Então assim, eu vou responder a primeira pergunta, que você fez duas em uma. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes. E determinadas coisas eu 4 horas da manhã, Frei. 4 horas da manhã. Frei. Podemos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Isso não é horário. Isso não é horário, Frei. 4 horas da manhã. Depois eu te explico, eu te explico. Ô Vilela, tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Eu tenho que tomar cuidado, tenho que mudar a palavra, papapá. O YouTube mesmo pode derrubar o vídeo. Senão o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, ô Vilela. Então esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então eu acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Veja, muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. Não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Né? E é próprio de quem... Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes, né? Ok, vou para a sua segunda pergunta. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo. Tem que estar subordinado à verdade. Eu queria que você pegasse aquele livrão amarelo e você... Qual parte? E você mesmo vai ler. Você pode abrir aí no... Deixa eu ver aqui... Vamos ver. Abra no... Olha só,
O Frei já estava preparado que eu ia perguntar isso, já até separou, já o... Eu Imaginou. imaginei que podia vir perguntas, né? É. 23:57. Tá. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica, 23:57. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A igreja está reconhecendo, dizendo o que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha lá, a própria igreja reconhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí está simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Leia você e veja se você entende do Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus os integrou. Por isso Deus os integrou. Tem que... Deixa eu tirar o óculos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, já que você não quer viver o que eu estou te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela. Já que você não quer viver isso, só que o que você está vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher... O homem deixando no uso natural da mulher? Arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, porque já tinha esse problema na comunidade de Romanos, a qual ele está denunciando. Volta ao catecismo, o Vilela. Apoiando-se na Sagrada Escritura, a gente lê o texto. Certo. Então, o nosso apoio está aqui, na verdade. Que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou. O que é a tradição, Vilela? O que os apóstolos falavam sobre o assunto? Os apóstolos, quando a igreja fala tradição, é o que os apóstolos falavam. A tradição oral. É, a tradição oral, a tradição... E aqui é a tradição oral, né? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aí a igreja vai explicando. Sabe por que é ruim? Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum papa pode mudar isso, Vilela. Porque mudar isso seria contra a Bíblia. Então não é minha opinião. Não é a opinião do Papa Francisco que vai vir depois dele. Nenhum pode mudar isso. Agora, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas.
Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Olha que bonito, Vilela. Eu quero falar com todos com muito carinho. Essas pessoas, a igreja acabou de dizer que é errado, por causa da Bíblia. Essas pessoas não podem pisar o pé dentro da igreja? Essas pessoas estão excluídas? Essa era a minha próxima pergunta. Essas pessoas estão condenadas ao inferno? Olha o que a igreja fala. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Nossa, quando eu acolho na minha igreja um homossexual, é a coisa mais bonita que tem. Você poder acolher aquela pessoa, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? É? Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Os pecados, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? É? Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Então não muda, os pecados, é que às vezes as pessoas acham que esse é o maior pecado que tem. Não, a gente abraça qualquer pecador. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Olha a igreja falando, não é para discriminar. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, se você é cristão, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Olha, aí aqui que é o vespeiro, aqui que é o espinho. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então a igreja está dizendo o seguinte: não é pecado você ter essa tendência. Agora a igreja vai pedir para você, para que você viva a castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de amizades desinteressadas, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, a igreja reconheceu o problema. A igreja não teve medo de reconhecer a verdade. É errado. Só que a pessoa, ela divide bem. Uma coisa é o ato. A igreja condenou o pecado, mas ela não condenou o pecador. Você entendeu essa separação? Sim. Uma coisa é a prática homossexual. Isso a igreja condenou. Mas a pessoa não. A pessoa deve ser acolhida. A pessoa deve ser amada. A pessoa não deve ser injustiçada. Agora, a você, pessoa, nós pedimos, se você quiser seguir Jesus e o Evangelho, viva a castidade. E se a pessoa não conseguir? Com a graça de Deus, se ela quiser, se ela se esforçar, e a igreja ajudando, todo mundo ajudando, veja que o Catecismo até falou, com amizades, com oração, com os sacramentos, se ela quiser, dá pra fazer. Muitos fazem isso. E se isso trouxer infelicidade para ela? Se trouxer angústia, Boa. tristeza? Boa pergunta. A pergunta que eu faço para o Vilela. Esta pessoa, este ato a Bíblia disse que é um ato errôneo. Ela começar a viver a castidade por causa de Cristo. Ela começou então a viver a santidade na sua vida. A pergunta que eu faço é: tem como alguém ser infeliz com Cristo? Você acha, Vilela, que tem como? O Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, aquele que quer o teu bem, aquele que morreu na cruz por você e te salvou, você acha que colocando a palavra dele na sua vida, você é capaz de ser infeliz? Mas não tem a menor possibilidade de uma pessoa seguir a vida, ser feliz, seguir a Cristo e não largar essa prática? Não tem como seguir Cristo sem seguir a palavra dele. Entendeu? Veja, eu agora não queria ficar focado nessa prática. Pode colocar em todas. Eu queria que você entendesse que não tem como você estar com Cristo se você é adúltero. Não tem como você estar com Cristo se você guarda mágoa no coração de alguma pessoa. Não tem como você estar com Cristo se você quer viver na fofoca. Não tem como você estar com Cristo se você é ladrão e não quer sair dessa prática. Entendeu? Não coaduna, ô Vilela, não é coerente com a sua fé. Então você quer estar em Cristo, precisa viver a palavra de Cristo.
E se você viver a palavra de Cristo, você vai ser feliz. Agora eu lhe garanto, Vilela, o que eu vou te falar agora. No pecado, ninguém é feliz. Você pode pegar qualquer pecado. Eu garanto a você. No pecado você não é feliz. Você tem alegria passageira, você tem prazer passageiro, aquilo vai acabar e você vai ficar vazio. Porque só tem uma coisa que é capaz de preencher o teu coração. É a verdade. E a verdade é Cristo. Não tem outro caminho. Então eu não acredito mesmo. Tanto é, Vilela, que toda pessoa que chega para mim, eu como padre, eu não tenho medo de falar os pecados que você está metido. E imagino também que as pessoas pedem tua opinião. Sim, Fala, sim. Padre, aconteceu isso comigo, o que eu faço Sim. e tal. Deve escutar E eu, isso. como padre, eu não quero ficar passando a mãozinha na cabeça da pessoa e falar, não tem problema você viver desse jeito, não. Eu escolhi ser o padre que fala o pecado. Como João Batista. Ei, Herodes, você está no adultério e por causa disso morreu. Porque quando você fala o erro da pessoa, eu estou entendendo o seguinte. Neste pecado, Herodes, você não é feliz. Você está traindo sua esposa, você está traindo seu casamento. Venha, seja casto, viva o teu casamento e você vai ser mais feliz. Então, entender que uma vida de pecado é uma vida de infelicidade. Lembra que a gente leu a definição de pecado? O pecado é um ato contra a verdade, é um ato que não pode te trazer felicidade. Vilela, você nasceu para a verdade, você não nasceu para mentira. Entendeu? Agora, qualquer pecado pode te satisfazer, mas vai acabar. Vai acabar. Agora, e outra, você tem que entender uma coisa. O pecado, ele traz prazer carnal e não traz prazer espiritual. A única coisa que pode te trazer alegria espiritual é Cristo. Só que, para fazer o que Cristo manda, agora já que a tua carne ficou corrompida, você vai ter que renunciar aos prazeres da carne. E o mundo entende isso, a renúncia aos prazeres da carne, como algo negativo. Você está cerceando a minha liberdade, você está colocando moralidade, você está colocando regras. Não. É que você tem que entender que tudo você pode, mas nem tudo te convém. E nem tudo vai te fazer feliz. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo vai te fazer feliz. Esse assunto é bom, Vilela. E deveria levar as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo das suas vidas. A gravidade mesmo. Idolatria também as pessoas acham que é em relação só a idolatria pode ser o dinheiro, idolatria pode ser a rede social, pode ser o Instagram. Pode. É tudo que você colocar no lugar de Deus. Hoje em dia tem muita coisa, né, que o pessoal Sim, idolatra sim. que não existia antes, né? Abra sua Bíblia agora. Rapidão, Freio, só olha, agora My God. fecha. Fecha isso. Fecha, por favor. Deus estava livrando vocês disso. Exato. Agora eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 6, porque a lista continua. Olha lá, mas nem a Bíblia ajuda a gente, ó. Coríntios toma de 6. Ela te ajuda tanto que ela está te dizendo a verdade. Que página que é? 1470. 1400. 1470. 1470. Tá. Vamos lá. Qual é o... 1 Coríntios 6, versículo de 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Olha, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Aí Paulo vai falar, não vos enganeis, não se deixe enganar, não brinque com isso, porque não é você nem eu que vamos estar lá no dia do juízo, é Deus. Então não é a gente que vai dizer, esse se salva, esse não se salva. É Deus que determina e ele está deixando claro como um aviso para que você não se perca. E é preciso que as pessoas entendam, Vilela, que isso aqui é aviso. Isso aqui não é condenação. Você está perdido, esse tipo de gente está tudo no inferno. Não, a gente leu primeiro, ele morreu na cruz para que ninguém vá para o inferno. Você entendeu? Então, isso aqui é aviso. Eu tô te avisando, eu tô dando nome para você. Agora, você é livre para fazer suas escolhas. Porque o pecado sempre vai vir como atraente. Todas essas coisas que a gente está vendo vêm como atraente. E o pecado sempre vem como que fosse o melhor para nós. E essa é a grande mentira. Continuei. Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os Avarentos é amantes do dinheiro, tá? Tá. Nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Tá claro ou não tá? Ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Que Espírito. bom que você continuou lendo, de porque nosso alguém Deus. pode estar em casa lendo assim, então significa que eu tô perdido, eu já cometi o adultério, eu já fui bêbado, eu já fui avarento, então quer dizer, significa que eu nunca mais vou pro inferno? Não. O que muda essa condição é se você se arrepender. Se você, em vida, não é depois da morte. Se você em vida... O ladrão lá foi minutos antes de morrer. Antes de morrer. Se em vida você pedir perdão a Deus, e perdão é o quê? Eu peço perdão, me maltratei as pessoas, machuquei a Deus e não quero mais fazer isto. Se você se arrepende de verdade, então Deus te perdoa. Por isso que a Bíblia, você leu uma passagem muito bonita. Mas fostes lavados, fostes santificados. Então mesmo vivendo toda essa vida, uma pessoa que viveu tudo isso, ela pode ser lavada, santificada, se ela se arrepende, então ela tem uma vida nova. Isso é a coisa mais linda que tem, velho. Deus nunca desiste de nós. A Bíblia não é um livro de condenação, a Bíblia é um livro de salvação. As piores pessoas estão aqui na Bíblia e as piores pessoas foram salvas. Os piores pecados estão aqui na Bíblia, mas para todos eles tem jeito. Aliás, tem um pecado só que a Bíblia diz que não tem perdão. Que é contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Então, Santo? É o único pecado que não tem perdão. Qual é? Portanto, quem está me escutando devia falar: se eu cair nesse pecado, eu nunca mais terei perdão. Nunca mais. Esse pecado é o da pessoa. Vamos lá, lembrar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Você é bêbado, você é adúltero, você é tudo isso que foi narrado aqui. Deus bate a sua porta para você se arrepender. Deus bate a sua porta para ele entrar, para ele mudar a tua história. Só que aí você, na sua liberdade, diz: não quero. Não quero. Não quero igreja. Não quero Deus. Não quero Bíblia. Não quero essa verdade que vocês anunciam. Então, se você não quer o perdão de Deus, é você que está escolhendo. Você não quer. Então você se fechou à graça. Então essa pessoa vai ter perdão? Não. Mas por que não? Porque ela não quer. Deus não pode obrigar, Deus não vai passar pela sua liberdade e vai te perdoar à força. Não existe isso. Mas o pecado contra o Espírito Santo é isso? É isto. É uma pessoa que se fechou à graça de Deus. Esse é o único pecado que não tem perdão. A pessoa que não quer o perdão. A pessoa que não quer ir para o céu. A pessoa que não quer salvação. Você conheceu a verdade chegou até você, você está vendo a verdade, você reconhece que ele é Deus, você reconhece que essa palavra é de Deus, mas você diz: eu não quero isso, eu não quero essa verdade, eu não quero Jesus, eu não quero essa palavra, eu não quero. E aí Deus vai ter que respeitar você. E para essas pessoas vai existir o inferno, que é o lugar das pessoas que não quiseram a Deus. E o purgatório? O purgatório, para a Igreja Católica, é o local onde as pessoas já estão salvas. Elas só precisam se purificar, porque ninguém pode chegar a Deus com o mínimo pecado. Então ela vai precisar purificar-se para chegar à salvação. Só existem dois caminhos, Vilela: o céu ou o inferno. Purgatório é passagem. Então na sua vida você só tem esses dois caminhos. Coloca uma enquete aí, Léo, por favor. Tá salvo? Sim ou não? Você acha que está salvo? Aliás, acha não? Você acha, né? Você acha que conseguiu a salvação? Sim ou não? Vamos ver. Mas veja, eu não posso dizer que eu estou salvo hoje. A pessoa não pode? Veja bem. Então vamos mudar a enquete, calma. O que a gente coloca? Veja, por quê? Sabe qual é o problema que você coloca? Não, você quer a salvação. Ah, agora Você sim. É. Por quê? Ó, já estão falando aqui, ó. Por quê? Hoje, vamos dizer, hoje eu tô na graça, hoje eu tô vivendo a fé, hoje eu salvo. quero Jesus, hoje a salvação está em mim, porque eu tenho Jesus. Mas quem garante que amanhã eu vou estar do mesmo jeito que eu estou hoje? Então, ô Frei Gilson, aquele que tá de pé, cuidado para não cair. Eu posso cair a qualquer instante. Judas. Eu posso cair a qualquer minuto. Judas estava salvo. Estava na graça, ele viveu um período na graça. Ele viveu um período crendo em Cristo.
mas o demônio entrou no seu coração, diz a palavra de Deus, né? Como uma pessoa é salva? Como uma pessoa tem certeza da salvação eterna, já que somos pecadores? E é aceitando a Jesus? É abrindo essa porta? Como que a gente tem essa certeza? Não é pra mim, é mais pro Léo, que eu tenho certeza que ele deve estar nessa dúvida. Assim, será que eu tô salvo? Fiz umas paradas aí, né? Eu até coloquei outro nome para não falar que era a minha pergunta. Tá, então, amigo do Léo, como teremos certeza, uma vez, e eu acrescento, uma vez tendo a salvação, a gente pode perder? Boa. Você boa. deve ouvir isso Sim. várias vezes. Eu posso responder com a Bíblia? Sempre. Então abra aí em João 3. Os caras estão falando aqui no chat que eu nunca li tanto a Bíblia. Vocês param de... Eu leio a Bíblia, tá? Hoje realmente é mais do que o normal. Qual página? Página 1387. 1387. Tá. Vamos falar de salvação. Tá. João 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo Olha que bonito. Deus amou o mundo. que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então pronto, a primeira coisa que a gente tem que entender. Deus enviou o seu Filho na cruz não para você ir para o inferno. Deus enviou o seu Filho na cruz para que você seja salvo. E isso por um ato de amor. Continua lendo, porque é interessante aí. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo Para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aqui está a sua resposta. Eu pensei que eu abri outros textos, nem vai precisar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. Essa palavra que você leu é muito forte. Pô, Essa palavra que você leu... Leia de novo, Vilela. Quem nele crê... Leia você. cadê? Quem 18. nele crê não é condenado. Então, quem nele crê não é condenado. Se você crê em Jesus, você não é condenado. Agora, vamos lá. Vamos entender o que é crer, né? Crer não é um sentimento. Não é um sentimento? Não, Crer? não é um sentimento, porque fica muito vago essa fé sentimentalista. Não é fé sentimentalista. Eu creio em Jesus, eu gosto dele, ele é legalzinho. Não. Crer não é sentimento. Crer também não é crença na existência de Deus, porque até o demônio crê que Deus existe. Exato. Não basta isso. Crer não. Crer é quando você coloca a tua vida sobre Jesus Cristo. Deus é o apoio da sua vida. É quando você adere à sua pessoa e os seus ensinamentos. Isso é fé. Então o que é crer? Ir à sua palavra e aderir à sua pessoa. Então tem gente que vai dizer, eu creio em Jesus, mas não adere à palavra. Não, então você não crê. Eu creio em Jesus, mas creio em outras coisas. É interessante, ô Vilela. Eu quero que... Depois nós vamos voltar a esse trecho. Quando Jesus foi levantado lá no... Quando ele foi se circuncidar no 8º dia, Simeão levanta o menino, Jesus, e diz assim... Este menino, Maria, falou para a mãe e para José, este menino vai ser causa de queda para alguns e vai ser causa de soerguimento para outros. O mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que vai... veja bem, por causa de Jesus muitos vão se salvar, mas por causa de Jesus muitos vão se condenar. Porque a Bíblia está sendo clara. Volta ao texto, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho de Deus. Agora, continua. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, A luz veio ao mundo. mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio, mas o problema é que você amou mais as trevas do que a luz. E o que continua? Pois as suas obras eram más. Portanto... Aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem gosta do mal quer continuar no mal. E não gosta de quem está na luz, porque quem está na luz vai falar que você está no erro.
Então, geralmente, quem está no erro não gosta de quem está na luz. Porque quem está na luz vai falar, meu amigo, você está no caminho Não errado. precisa nem falar, né? A pessoa mesmo vê que ele tá na sombra. Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, quem vai ser salvo? Quem crer em Jesus. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Não da boca para fora. Tanto que a gente pode surpreender muita gente que se diz católico, se diz crente. Sim, porque não basta eu ser padre para ir para o céu. É. Não basta eu ser religioso e colocar este hábito. Tem que ver se o Frei Gilson está vivendo a Bíblia. Tem que ver se o Frei Gilson está aderindo a Jesus Cristo. Não é minha roupa que vai dizer se eu vou ser salvo ou não. É eu dizer que sou católico ou não. É a minha fé em Jesus Cristo é o que vai determinar. Agora, Vilela, é interessante. Eu queria trazer uma coisinha aqui para você. Posso só agradecer demais, que está sendo muito esclarecedor para mim e para muita gente que está assistindo, imagino. E espero que para o Léo também. Estou bem concentrado aqui. E eu vou dar uma Bíblia para você também. Aí, Léo, agradeço agora vai, Léo. Agradeço, porque a minha molhou na minha mudança, eu estou sem. Poxa, Verdade, Não, muito então obrigado. você vai ganhar hoje a mesma que nós estamos lendo aqui. olha só. Vilela. Antes, agora eu vou fazer você abrir o Catecismo da Igreja Católica. Tá. Interessante. O que é pecado para o Catecismo da Igreja Católica? Olha que interessante. Abre o Catecismo no parágrafo 1849. 1800... Tá. A definição do pecado. Porque é o pecado que pode te tirar do céu, entendeu? Que pode fazer você perder a salvação. Então é por isso que eu quero trazer para o pessoal de casa o que é pecado. Pra gente saber o que é pecado. Lê você. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Olha que interessante. O pecado é uma falta contra a razão. Não é racional. Vai contra aquilo que Deus colocou. Por exemplo, é pecado matar? Sim, é pecado matar, mas isso é racional, Sim, né? É racional. claro. Você, racionalmente, você não precisaria de fé para entender que você não pode matar o outro. Você nunca precisa ensinar para o seu filho que ele não pode matar e ele saberá que ele não pode matar. É racional. Quando você diz mate, isso é irracional. Isso não faz parte da minha natureza acabar com o que é semelhante a mim. Então é uma falta contra a razão. A verdade. Contra a verdade. Isso é importante, Vilela. Ou seja, tudo tem uma verdade. E a santidade é respeitar a verdade das coisas. O pecado é uma mentira que o diabo coloca. Por exemplo, o diabo falou para Adão e Eva: no dia que vocês comerem, vocês serão deuses. Mentira. É um atentado contra a verdade, entendeu? A verdade é que você é criatura. Você nunca vai ser Deus. Depois... Falaram pra gente, vota no outro candidato aí do Corinthians, que agora o Corinthians vai voltar a ser campeão, a farra acabou. O que aconteceu, Léo? Tamo na mesma. Caiu, né? Caiu não vamos cair não. Então ele fala, a razão, a verdade, a consciência reta. Isso. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O que é essa lei eterna? Lei eterna é essa lei universal. Os 10 mandamentos representam bem essa lei eterna. O que é certo, o que é errado. O que é certo, o que é errado. O que está imprimido em cada ser humano. Não está só nas leis de Moisés, está no seu coração. Meu DNA. No seu DNA, você tem essa lei universal. A gente, na verdade, sabe o que é certo e o que é errado. Então, Vilela, o pecado é uma afronta a Deus. O pecado é aquilo que pode te tirar da salvação. Então, veja, você é livre para pecar ou não. O diabo pode te tentar, mas ele não pode te obrigar a pecar. Ele não peca por mim. Não, ele não peca por você. Então, o pecado é algo que ofende a Cristo, ofende a lei eterna. É algo que ofende a Deus, ofende você e ofende o próximo. Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem, porque nessa hora, muita gente enxerga a igreja como uma moralista. Vilela,
Quando a igreja diz, quando você, Vilela, fala pro seu filho, não pegue isto, não faça isso, isso é um ato de amor, ou sim ou não? Claro que é. Então, quando Deus diz, não faça isso, é um ato de amor. Então, toda vez que você ouvir a palavra pecado, a Bíblia dizendo que algo é pecado, é um ato de amor para com você. Você cometer aquele pecado te fará mal. Fará mal para você, fará mal para sua família, fará mal para as pessoas. Então, deixar de cometer o pecado é fazer a coisa certa, entendeu? Fazer algo bom. E eu fiz tudo isso só para que a gente entenda que o pecado, Vilela, é o que mais pode te tirar da salvação. Porque o que é o pecado? É quando você diz, eu não quero Jesus, eu não creio em Jesus, eu quero viver a minha vida e eu quero viver a minha vida do meu jeito. Abra sua Bíblia agora. Agora vai começar uma lista pesada. Vocês estão preparados? Quem está sentado aí, quem não está em casa, senta. Quem não está sentado em casa, senta. Gálatas capítulo 5, página 1496. 1496. Gálatas 5:19. Porque a sua pergunta para mim foi o seguinte, 1496. Isto. A sua pergunta, Vilela, foi de extrema importância. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? Você já entendeu que vai ser salvo quem crê em Jesus. Quem não crê nele já está condenado. Mas o que é crer em Jesus? É viver na santidade. Lembra? Fomos criados para a santidade. Fomos criados para seres santos. O que é o contrário da santidade? É uma vida de pecado. É quando você se entrega à vida, devassa a vida de pecado. E a Bíblia agora vai começar a dizer para você o que te tira do céu. Então todo mundo devia olhar essa lista aqui e falar, opa, eu quero ir para o céu, tenho que parar de fazer isso aqui. Tá preparado? Vamos lá. Gálatas 5:19. Leia você. 19. Ora, as obras... Essa? Isso. Ora, as obras da carne não... Ora, as obras da carne são essas. As obras da carne são estas. Presta atenção aí, Léo. Agora o negócio fica brabo aqui, ó. Fornicação, Sexo fora do casamento. impureza, libertinagem, Posso fazer da minha vida o que eu quiser. Não tem lei, não tem norma. Eu faço da minha vida o que eu quero. idolatria, Outra coisa no lugar de Deus. superstição, Superstição. inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, Bebedeiras. orgias e outras coisas semelhantes. Tem gente que gabaritou aí, né? Tá difícil viver, hein, velho? Tá difícil. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que praticarem Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. não herdarão o reino de Deus.